Os destaques da edição de hoje da Rede Escola são: educadores analisam os resultados da redação e das provas objetivas do Exame Nacional do Ensino Médio. O tema desse ano da redação do Enem foi sobre o controle, a manipulação dos usuários pelo controle de dados da internet. Foi uma surpresa, foi um tema bastante específico. A gente estava esperando um tema um pouco mais geral. Uma prova de 2017 e de 2018 mais difíceis que as de 2016 para trás. Então, essa tem sido a tendência do Enem. E quem fez a prova também comenta. Com a palavra aos estudantes. Eu fui razoavelmente bem para o que eu quero fazer, que é comunicação social, a redação pesa. Eu tirei 900. Tempo de férias e nossa equipe faz uma visita ao Planetário de Brasília e a uma exposição fotográfica sobre o Parque Nacional da Serra da Capivara. E vamos conhecer por dentro o funcionamento dos conselhos tutelares, que a partir de agora deverão ser comunicados quando o estudante ultrapassar os 30% de faltas na escola. O Conselho Tutelar está aqui para ajudar, para ouvir, para garantir também, né, o direito da criança, do adolescente. Se inscreveram no Enem do ano passado mais de 5 milhões de pessoas e quase 4 milhões fizeram as provas nos 2 finais de semana. Os resultados foram divulgados no dia 18 de janeiro. Nossa equipe conversou com educadores que fizeram uma análise sobre as provas. Vamos ver. Depois da prova, um dia que gera muita expectativa para os estudantes é o dia do resultado do Enem. Já saíram as médias gerais de cada área de conhecimento. E como será que foi o balanço do Enem 2018? Em termos de conhecimentos acadêmicos que foram requeridos, sem dúvida a prova está na mesma linha de 2017. A prova de 2017 e 2018 mais difíceis que as de 2016 para trás. Então, essa tem sido a tendência do Enem. No Enem, as notas das provas não equivalem à soma de respostas corretas e o valor de cada questão muda de acordo com o nível de dificuldade por causa do método Teoria de Resposta ao Item, o TRI, algoritmo usado para correção. Quando um estudante erra todas as questões das avaliações que seguem o método, sua prova não é zerada, mas recebe a nota mínima. E junto com os resultados dos alunos, também são divulgadas as notas mínimas e máximas de cada prova, assim como a média geral brasileira obtida no ano. A nota é sempre relativa. Quando você acerta todas as questões de uma prova de matemática, por exemplo, eu tenho que avaliar o quanto de proficiência me foi exigido naquela prova. Se eu avaliei se eu sabia 500 pontos, se eu sabia 750 pontos, de acordo com as questões mais fáceis e as questões mais difíceis que a prova tem, eu meço aquilo que é a nota mínima e aquilo que é a nota máxima. É por isso que a nota mínima nunca é 0 e a nota máxima nunca é 1000. Outra curiosidade do método de correção utilizado pelo Enem, o TRI, é que com ele, 2 alunos que acertaram o mesmo número de respostas podem ter médias finais diferentes. Isso acontece porque cada pergunta é classificada no nível fácil, médio ou difícil. Se constatado que um aluno errou muitas perguntas do nível fácil, mas acertou uma difícil, a média do aluno pode cair, dificultando o famoso chute. Nunca é fechado. Por isso que, se você comparar ano a ano, a nota máxima sempre muda e a nota mínima também sempre vai mudar. Só existe uma prova dentro do Enem que não é avaliada segundo a TRI, a Teoria da Resposta ao Item, que é a redação. Por não fazer parte do sistema de teoria de resposta ao item, a redação ganha um peso maior e é determinante para uma boa média geral no Enem. A única prova em que você pode, de fato, tirar 0 é a única prova em que, de fato, você pode tirar 1000. O aumento foi discreto das notas 1000, porque no passado foram 2017, né? Retrasado, 53, e aí subiu para 55. O tema desse ano da redação do Enem foi sobre o controle, a manipulação dos usuários pelo controle de dados da internet. Foi uma surpresa, foi um tema bastante específico. A gente estava esperando um tema um pouco mais geral, uma surpresa no primeiro momento. Depois a gente viu que eles conseguiram lidar muito bem com a questão. Já saiu o resultado da prova do Enem 2018. Nesse ano, foram mais de 4 milhões de redações corrigidas e teve um aumento no número de nota máxima. O que será que os alunos acharam da prova de redação?
Eu fui razoavelmente bem para o que eu quero fazer, que é comunicação social, a redação pesa. Eu tirei 900. Depois daquele baque inicial, eu parei, pensei um pouco, conversei com a minha mãe e vi que eu ia esperar a inscrição do SISU abrir para me inscrever em comunicação na UFRJ. Agora estou esperando para ver quando vai sair o resultado, que vai sair dia 28. E se eu não conseguir passar de primeira, eu vou esperar na lista de espera, porque eu quero muito fazer. Fiquei com 600 na redação. Me surpreendi, porque eu falei assim, tipo, primeiro o tema, eu falei assim, cara, não estou entendendo nada, porque redação não é meu forte. Mas depois que eu vi a nota, eu falei assim, cara, eu posso. Tipo, se caso o meu outro objetivo não der certo, eu posso fazer o Enem e vou conseguir entrar em qualquer faculdade. Só basta eu querer, entendeu? Eu tive bons professores, dois grandes professores de redação, e elas ensinaram muito bem, só que eu era um aluno muito preguiçoso e acabei não aproveitando muito bem. Na redação eu não fui tão bem assim, por causa que eu não era muito preparado com o Enem, eu acabei me confundindo com o tempo, tendo que fazer redação nos últimos 30 minutos, aí eu acabei tirando 500 e alguma coisa assim, mas eu senti que poderia ter sido melhor se eu tivesse feito o Enem anteriormente. Quando investigamos o que pode ser feito para melhorar a qualidade do ensino no país, geralmente olhamos principalmente para os professores e um pouco menos para os diretores de escola. Quase nunca falamos de outros personagens na burocracia estatal que podem contribuir muito para melhorar a aprendizagem dos alunos, os superintendentes nas secretarias de educação. Um estudo divulgado no ano passado nos Estados Unidos acompanhou a experiência de 6 distritos escolares que promoveram uma mudança no perfil desses profissionais. Em vez de serem vistos como aqueles que deveriam apenas fiscalizar escolas e o papel dos diretores, esses distritos investiram em formação dos superintendentes para serem, principalmente, tutores ou mentores de diretores, especialmente dos novatos. Os resultados dos estudos mostram que a medida contribuiu significativamente para a melhoria dos resultados de aprendizagem dos alunos. É claro que esse efeito é indireto. Ao repensar a figura dos superintendentes ou supervisores escolares, esses estados ajudaram a enfatizar para os diretores que o mais importante na administração da escola é o pedagógico. Os diretores, por sua vez, passaram a apoiar mais os professores, também nessa direção. E, ao final, ganharam também os alunos. O Conselho Tutelar tem por objetivo zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. O Conselho Tutelar é intimado a agir sempre que os direitos de crianças e adolescentes se encontrem ameaçados ou violados pela sociedade, pelo Estado, pelos pais, responsáveis ou em razão de sua própria conduta. A evasão escolar é um problema que precisa ser enfrentado. A maior taxa de abandono escolar está nos 2 primeiros anos do ensino médio. Para reduzir a evasão e o atraso escolar, o governo federal alterou um trecho da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Um levantamento feito pelo governo federal revelou que o primeiro e o segundo ano do ensino médio têm a maior taxa de abandono escolar da educação brasileira, com mais de 12% cada um. O último ano do ensino fundamental vem em seguida com 7,7%, e o terceiro ano do ensino médio ficou em 4º lugar. Para combater essa evasão e o atraso escolar, o governo modificou o trecho da Lei de Diretrizes e Bases da Educação que pretende melhorar o monitoramento dos estudantes no Brasil. A alteração, que já foi publicada no Diário Oficial, determina que as escolas de ensino fundamental e médio informem ao Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que atingirem mais de 30% das faltas permitidas por lei. Antes, a notificação era necessária quando eles atingissem 50% dessas faltas. Agora nós temos uma margem para trabalhar, para ir na residência, verificar o que está acontecendo e criar motivação naquele núcleo familiar e fazer o acompanhamento. A notificação chega automaticamente, na medida em que ela é produzida na secretaria da escola, com 2 minutos, no máximo, já está no nosso computador e a gente pode ter o acesso a ela. Essa diretora lembra que quanto mais o aluno faltar, mais desmotivado ele fica com os estudos e que a medida vai ajudar a entender o que está acontecendo a tempo de solucionar o problema antes que ele reprove pela baixa frequência. A gente está chamando o Conselho Tutelar para saber o que está acontecendo com ela em casa, por que ela está faltando, e essas faltas também prejudicam no sentido dela no dia a dia, no conteúdo do que o professor está trabalhando, e ela vai ficar sempre para trás, e isso também eu acho que vai tirando o interesse da criança de vir para a escola. O Conselho Tutelar ressalta que a reprovação do aluno por falta pode gerar sanções ao diretor responsável se for detectado que ele não informou as frequentes faltas do estudante. O Conselho Tutelar, ao identificar que uma criança ou uma adolescente reprovou por falta e não houve o zelo da instituição escolar em comunicar,
nós podemos representar esse diretor de escola, esse professor, na promotoria de educação, e ele pode responder a um processo administrativo. A lei já começa a valer para esse ano letivo. O Conselho Tutelar é um órgão autônomo vinculado com as prefeituras que tem a função de garantia dos direitos dos menores de idade, segundo o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando acionado, o conselheiro pode ser um grande aliado da população. Eu estou tendo um problema para visitar o meu filho e tal, com a minha ex-mulher, então precisei acionar o conselho para que eles conversassem um pouquinho com ela, para a gente poder tentar chegar num denominador comum para bem-estar da criança. Onde há o interesse da criança e do adolescente, seja por algum não cumprimento de direitos ou pelo objetivo de atingir um benefício, a busca de um direito, o Conselho Tutelar atua. Com o objetivo em comum de zelar pelo bem-estar de crianças e adolescentes, o Conselho Tutelar pode ser um grande aliado da escola. O grande nicho que a gente atua é justamente no universo escolar, porque é ali que acontece a vida da criança e do adolescente, né? Episódios de casos de bullying ou dificuldades no desenvolvimento escolar. A escola tem um fluxo muito grande com o Conselho Tutelar. A gente, por exemplo, tem o hábito de frequentar as escolas de tempo em tempo, ter o contato com a equipe diretiva das unidades escolares, e a gente eventualmente prefere não atender aqui no Conselho, mas marcar reuniões com a equipe escolar e com as famílias na unidade escolar. Isso é uma prática que a gente desenvolveu aqui. Eu observo para a sociedade que ainda existe um certo receio de procurar o Conselho Tutelar. As famílias chegam aqui, assim, quando é demanda espontânea, né, muito preocupadas quando alguém é notificado a comparecer ao Conselho, chegam muito assustadas. Estão no Conselho Tutelar, né, se sentem envergonhadas, quando na verdade existe um mito, porque o Conselho Tutelar está aqui para ajudar, para ouvir, para garantir também, né, o direito da criança, do adolescente. Meu neto tem 1 ano e 7 meses, entendeu? Na minha casa todo mundo trabalha. Eu fui na creche tentar fazer a inscrição do meu neto. A Secretaria de Educação falou que o número de vagas já está completo. Não tem. Aí a própria Secretaria de Educação mandou que eu procurasse ou o Ministério Público, entendeu? Ou o Conselho Tutelar. O rapaz já me convidou para mim poder trazer a documentação para ver se realmente ele consegue para mim. Assim como no 5º Conselho Tutelar de Caxias, em cada órgão atuam 5 membros. Além do conselheiro, trabalham um advogado, um pedagogo, um assistente social e um psicólogo. Essa equipe técnica alimenta o conselheiro tutelar com as observações técnicas, cada um da sua área específica. Então, quando a gente recebe alguma coisa da escola, a gente passa pela avaliação da pedagoga do conselho, né? E quando a gente entende que isso pode atingir outras esferas, a gente pede observação do psicólogo, se for caso de bullying ou de mau comportamento, né? A gente pede avaliação do psicólogo e, eventualmente, a gente pede de toda a equipe técnica. Os 5 profissionais que atuam no Conselho Tutelar são eleitos pela comunidade para um mandato remunerado de 4 anos. Agora, em 2019, uma nova leva de conselheiros será eleita, já que a escolha de novos membros acontece no primeiro domingo do mês de outubro do ano seguinte às eleições presidenciais, data unificada de todo o território nacional. A Rede Escola segue agora com a programação de férias. Nossa equipe visitou o Planetário de Brasília, que para essa temporada cedia uma exposição sobre a origem da vida promovida pela Universidade de Brasília. A mostra conta ainda com a réplica de um fóssil de dinossauro descoberto no Brasil em 1988. Vamos ver. Uma aventura no tempo e no espaço, planetas, constelações, a Via Láctea, um lindo céu estrelado e a incrível sensação de estar bem pertinho do Sol, o gigante vermelho. Ir ao Planetário de Brasília é desbravar novos conhecimentos. É um local de difusão científica e de educação. Então, a gente sempre oferece palestras, cursos, além de exposições, tanto na área de astronomia e de ciências naturais. Além disso, a grande atração aqui é a nossa cúpula, onde são exibidos cerca de 10 filmes, né, em exibição, tanto os filmes para adultos quanto para crianças. O que você mais gostou? É quando que ele entrou nos planetas.
E alguns planetas não é bom entrar dentro deles, os gases. O que eu mais gostei foi do livro Falante. Ele fala isso, ó. Para proteger do calor e do frio, tem que usar uma roupa de espaçonave. O edifício representa os 16 pontos cardeais da Rosa dos Ventos e fica no coração da capital federal, no Eixo Monumental. É um espaço bom que fica bem localizado em Brasília e tem um acesso fácil e as pessoas conseguem ver mais de perto o que realmente aconteceu no universo e tudo. Porque na escola fica uma coisa muito de fantasia, né? Meu Deus, será que isso aconteceu mesmo? Aqui não, aqui é uma coisa mais possível. A gente vê realmente, nossa, aconteceu, existiu mesmo, a gente vê provas. Isso é muito importante, que não fica só na teoria, né? Que a gente aprende sobre os planetas, coisas que a gente não consegue aprender direito, assim. A gente lê livros, mas é melhor ver aqui. Em tempo de férias, uma programação especial para todas as idades e sem pagar nada. Além dos filmes exibidos na cúpula, o espaço cedia uma exposição sobre a origem da vida. A mostra, promovida pela Universidade de Brasília, traz réplicas de dinossauros, meteoritos e fósseis do Instituto de Geociências da UNB. A exposição se inicia num túnel que representa todo o processo de criação do universo. Nós trabalhamos com duas teorias dentro desse túnel, o Big Bang e o universo eterno. A partir do túnel, nós vamos passar por todas as fases da Terra até a origem do ser humano. A partir do ser humano, a gente trabalha com ele, observando o próprio universo, estudando a ele mesmo. Aí é mais ou menos isso que o visitante vai poder estar buscando na exposição, dentro de um conteúdo de gama se é paleontológica, geológica, astronômica. Ele vai entender todo esse processo de evolução do ser humano, do animal e do próprio planeta Terra e do universo. Um dos destaques da exposição são os dinossauros. Aqui a gente tem a réplica do fóssil de um unaissauro, um dinossauro encontrado no Rio Grande do Sul em 1998 e apresentado à imprensa em 2004. Ele tinha 2,5 metros de comprimento e não era muito alto não, ó. Ele tinha cerca de 70 a 80 centímetros de altura e pesava 70 quilos. Eu amei, que é muito legal que a gente viu, que eu e meu pai vimos um montão de dinossauro, de esqueleto. E a gente segue com a programação de férias aqui na Rede Escola. A mostra fotográfica Serra da Capivara, os mais antigos vestígios da povoação na América, mostra o trabalho arqueológico, a biodiversidade da Caatinga e a cultura do homem do Nordeste, retratados pelo fotojornalista pernambucano André Pessoa. A exposição já passou por Bonn e Berlim, na Alemanha, e no Brasil já pôde ser vista em Maceió. Fica até o dia 10 de fevereiro no Museu do Amanhã, aqui no Rio de Janeiro. Sítios arqueológicos, pinturas rupestres com mais de 25 mil anos, preciosidades localizadas no estado do Piauí e tombadas como patrimônio mundial pela Unesco. Aqui podem estar respostas sobre uma das ocupações mais antigas da América Latina. E o Museu do Amanhã conta essa história através da exposição Serra da Capivara, os mais antigos vestígios da povoação na América. A exposição ela mostra mais ou menos para o público que está aqui no Rio de Janeiro, que está aqui no Sudeste, o que ele pode encontrar lá na Serra da Capivara, uma região maravilhosa, pouco conhecida, que recebe poucos investimentos. E aí a gente trouxe essa exposição, que já foi exibida em Berlim e em Bonn, na Alemanha, com fotos do fotógrafo André Pessoa, que mostra os principais marcos existentes lá naquela região e também a riquíssima biodiversidade que tem naquela região de Caatinga, mistura de Caatinga com Mata Atlântica. É possível aprender muitas coisas durante a visita. Maria Eduarda cursa odontologia e se interessou pela imagem de um crânio, a partir de um detalhe escrito na legenda da foto. Eu fiquei muito curiosa por que a confusão. Por que primeiro eles acharam que era uma mulher e depois eles acharam que era um homem. E aí eu fiquei tentando observar as características que a gente estuda, porque tem várias medidas, para saber mais ou menos, falar o que poderia ser feminino, o que poderia ser masculino. Então essa foto foi a que mais me chamou a atenção. Quando eu cheguei aqui, eu gostei muito da foto dos animais, essa cobra principalmente, e do tatu também, porque eu sou do Mato Grosso e esses animais tem muito lá.
Que é muito importante a gente ter contato com a cultura, né? Porque, principalmente de onde eu venho, tem museus, mas não tão interessantes que nem aqui no Rio. E aí a gente aproveita para conhecer, né, e aprender coisas novas. De uma maneira tão simples, exibindo uma foto, a gente faz uma divulgação científica primorosa e, ao mesmo tempo, você começa a plantar essa sementinha nesses pequenos, nos adolescentes, da necessidade de se preservar a nossa biodiversidade. Eu vejo assim o trabalho dos arqueólogos, né? E aí você fica imaginando quanto trabalho bonito, quanto trabalho, sabe, que as pessoas deixam de conhecer por falta de informações. Então, às vezes, as pessoas deveriam ir mais aos museus, procurar se inteirar mais, pensar mais, porque às vezes a gente vê um trabalho desse e passa o olho só por cima. A gente não para poder analisar, ver onde aconteceu, o que aconteceu, como que aconteceu, há quantos anos existe, né? A gente olha assim para a tecnologia nos dias de hoje e vê o quanto ela avançou e ela pode nos dar uma informação tão valiosa a respeito de todo esse trabalho. Cariocas, e quem mais estiver no Rio de Janeiro até o dia 10 de fevereiro pode conferir a mostra de perto. Pode até sair daqui com um gostinho de quero mais. Aí, a gente recomenda uma visita ao Parque Nacional da Serra da Capivara para conhecer o novo Museu da Natureza. Idealizado pela arqueóloga Aniette Guidon e inaugurado em dezembro do ano passado. Já tinha ouvido falar da Serra da Capivara, mas nunca tinha pesquisado a fundo e achei muito interessante a questão das pinturas rupestres. Então, eu achei a exposição muito interessante, porque retrata o cotidiano de pessoas que a gente não tem conhecimento. Então, eu achei realmente bem rico trazer a exposição para cá. Teve alguma foto que você gostou mais? É difícil, mas eu gostei muito dessa aqui, da menina. Eu achei bem expressiva. Provavelmente ela tá olhando ao horizonte com alguma esperança dentro dela, porque ela tá numa pose de quem tá esperando mais alguma coisa, entendeu? E a gente encerra a Rede Escola de hoje, que destacou os resultados do Enem e o papel dos conselhos tutelares no combate à evasão escolar. E você que deseja ver ou rever o nosso programa já sabe. Tem Rede Escola toda sexta-feira às 19 horas, aos sábados às 16 horas, aos domingos ao meio-dia e às segundas-feiras ao 12:30, sempre no horário de Brasília. Na internet, você pode ver a Rede Escola pelo site tvescola.org.br. E quem vive no Rio, Grande Rio ou em Niterói, pode ver o nosso programa na Multirio, canal 26 da NET, terça-feira às 8 horas da noite. Tchau, gente, até a próxima. Beijo!